Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, mais um webinar de logística reversa da ABC. Eu quero dar as boas-vindas ao Ricardo Pazianotto e o Dr. Lute, que estão aqui conosco, ambos do Instituto Rever. E estamos aqui também com todo o nosso time regulatório, a Mara Augusto, Maria Luísa Batistic, Gabriela Aquino. Então, sejam bem-vindos também. Se quiserem abrir a câmera para que todos vejam vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes de hoje, que é o Ricardo Pazianotto. O Ricardo é engenheiro de produção mecânica, pós-graduado em engenharia de produção e gestão de operações, tem mais de 30 anos de experiência, é especialista em logística e na prestação de serviços de consultoria em estratégia, gestão e produtividade para empresas de diversos segmentos, incluindo saneamento básico, indústria de transformação e serviços. Foi sócio da PricewaterhouseCoopers, diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia e conselheiro do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp. Atualmente, ele é diretor de operações do Instituto Rever, a entidade gestora sem fins lucrativos para a logística reversa de embalagens em geral. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. E Obrigado. eu vou aproveitar também para apresentar o Dr. José Eduardo Ismael Lute. O Dr. Lute é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, em São Paulo, advogado desde de 85 a 88, foi promotor de Justiça do Estado de São Paulo de 88 a 2016, foi promotor de Justiça do Meio Ambiente da capital de 2007 a 2016, foi procurador da Justiça a partir de 2016, já foi conselheiro do CONAMA e do CONSEMA, em São Paulo, já foi conselheiro também do FIDE, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, exerceu as funções de assessor do CAU-UMA, Centro de Apoio Operacional Ministério Público e Urbanismo e Meio Ambiente, exerceu as funções de chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi vice-presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde, foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a BRAMPA, aprovado no curso de Conselheiro de Conselhos de Administração pelo IBGC em 2020 e advogado a partir de setembro de 2022. Então, sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Maria Luísa. Obrigado a todos, a Casa da Cosmetologia, pela parceria que nós temos. Esse é mais um seminário que a gente faz com vocês, né? Sempre um sucesso, um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu... A gente agradece. Eu vou fechar minha câmera e o áudio para vocês poderem fazer a apresentação tranquilos. Muito obrigada. Obrigado. A Mara também entrou, está aqui com a gente, a nossa vice-presidente de regulatórios, né, Mara? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa Sucesso para tarde, Mara. vocês agora. Para nós. Até já. Todos nós. Até já. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho, que o Zoom para mim é meio... Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Pode maximizar. Pronto. Perfeito. Muito bom. Então, a ideia de hoje é a gente conversar sobre a parte regulatória da logística reversa. Eu vou falar o mais rápido possível aqui, deixar mais tempo para o Dr. Lute, mas eu quero introduzir a temática
e mostrar a complexidade que nós enfrentamos, né? Uma característica do Brasil e de um setor relativamente recente, né? E com muitos atores atuando nessa regulação, né? Governo federal, os governos estaduais, agora os municípios, decretos por embalagens, né? E um Ministério Público aí muito atuante em alguns estados, né? Então, quando a gente fala de legislação, né, a gente tem que pegar lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, né, que coloca todos as bases para a logística reversa, não só de embalagens em geral, mas também para outros sistemas, como de pneus, como de remédios, pilhas e baterias, fertilizantes e tudo mais, né? Então, ele é o que dá origem a tudo isso. Ele estava as metas do Planares, né, no Plano Nacional de Resíduos, havia um gap aí até as metas de 2024 entrarem, e ele começa então a entrar em vigor a partir do ano que vem, sendo que até agora a gente tinha o acordo setorial, que trazia aquelas metas que a gente já estava acostumado, de 22%, né? Então, o Planares, que a gente estava conversando aqui agora há pouco, ele traz o conceito de responsabilidade compartilhada, né? Todo mundo que opera no setor tem sua responsabilidade. Então, o fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, o consumidor e o próprio município. Todo mundo tem as suas responsabilidades bem definidas dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? E não é só o fabricante, né, que tem a responsabilidade. A gente está um pouco mais acostumado com isso, onde as metas, né, têm que ser cumpridas pelo fabricante ou importador, em alguns casos, né? Mas temos que lembrar que o distribuidor e o comerciante também têm responsabilidade sobre a logística reversa, né? Se o fabricante não faz, se o importador não faz, a responsabilidade pode recair sobre o distribuidor também e sobre o comerciante, né? O consumidor tem os seus deveres mais do que responsabilidades, né? Tem o dever de separar as embalagens, dar o destino correto a ela dentro da, da coleta seletiva, como exemplo, né? E o município também de disponibilizar os meios para que a gente possa descartar da forma adequada e destinar da forma mais ambientalmente correta. Então, o Planares, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, ele traz aqui definição de produtos, definição de embalagens, o que é logística reversa, e, como eu estava falando, a gente tem os regulamentos, que são legislações, que são os decretos, né? Os acordos setoriais com menos hierarquia e os termos de compromisso com menos hierarquia. Então, o poder público tem diversas formas de cobrar a logística reversa da gente, e esses três mecanismos aqui têm força de lei, termo de compromisso, acordo setorial, assim como os regulamentos, legislações, decretos, né? Então, aqui nós temos o capítulo de embalagens, né? No agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, que tem um sistema diferente, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, seus componentes, e embalagens, né? Então, o Instituto Rever atua não só com embalagens de produtos alimentícios, cosméticos, bebidas, etc., mas a gente também atua, por exemplo, em parceria com outros institutos para realizar
ou empresas para realizar a logística reversa, por exemplo, das embalagens dos produtos eletroeletrônicos, né? Então, a gente tem aí a ABRE e a Green Electron, por exemplo, que são entidades gestoras de produtos eletroeletrônicos e tem parcerias com a gente para a gente cuidar da questão do papel, do plástico, que embala esses produtos, né? Assim como, por exemplo, embalagens de medicamentos, né? Medicamentos têm o seu sistema e a gente cuida também da questão da embalagem desses medicamentos, aquela caixa externa de todos os medicamentos, né? Então, seguindo aqui, Planares traz, então, o dever dos consumidores, né? Após o uso dos comerciantes e distribuidores. Aqui, o exemplo de São Paulo, tá certo? Onde São Paulo também tem uma legislação, uma das mais exigentes do Brasil, onde ela vincula a logística reversa ao licenciamento ambiental, né? Embora, e tem também, o governo do Estado de São Paulo, né, através da CETESB, também cobra a logística reversa, cobra de todo mundo, inclusive dos pequenos fabricantes, né, daquelas micro e pequenas empresas, embora ele não vincule a logística reversa ao licenciamento ambiental como faz com as grandes empresas, mas também cobra-se da mesma forma e as penalizações podem vir de outras maneiras, né, não só da cassação da licença ambiental, né? Então, aqui o DAMEI. E aqui eu queria trazer rapidamente a atenção de vocês, né, porque mudou muito esse ano, né? Então, a gente tem o Planares entrando em vigor nesse ano, trazendo um aumento de 30%, quando era 22%, agora a gente vai ter 30%. O vidro também aumentando para 27,25% com o decreto do vidro. A gente já está discutindo o decreto da embalagem de plástico, também subindo para 30%. Então, é preciso ficar atento a essas novas metas, né, que começam a ser mais exigentes a partir de agora, né? E isso funciona para todos os estados. Lembrando que o estado pode legislar, assim como os municípios, não podendo ser menos restritivo do que a legislação federal. Os estados têm seguido, ou têm colocado suas metas em linha com o Planares, né, do governo federal, de no mínimo 30%. A cidade de São Paulo, antes de entrar na cidade de São Paulo, gostaria de falar aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que publica, né, passou a publicar portarias dando publicidade às empresas que têm obrigação de realizar logística reversa no Estado, inclusive se estão inadimplentes ou não, né? Então, não é um processo que rola em segredo, né, entre o órgão ambiental e a empresa. Todo mundo tem acesso, né? Então, o Estado do Mato Grosso do Sul, como o doutor Lúcio sabe e provavelmente vai falar, é um dos que mais atuam nessa questão, né? Então, uma vez que eles identificam a inadimplência das empresas, eles têm como cobrar com mais vigor e até punir aqueles que não cumprirem a logística reversa no Estado, tendo fábrica ou não lá, né? Bom, a cidade de São Paulo, é uma lei, não é um decreto, é uma lei de 2020 que entra em vigor esse ano e já traz uma meta ambiciosa de 35%. Então, Planares traz uma meta de 30% e a cidade de São Paulo aumenta, ela é mais restritiva, trazendo para 35%, né? E nessa linha, a gente vê o Rio Grande do Sul, já tendo aprovado agora no começo de dezembro, no dia 5 de dezembro, já aprovou a sua legislação também, né? Então, mais um estado regulamentado que a gente precisa prestar atenção. Santa Catarina já discutindo o seu projeto de lei também. Paraná
cobrando, apesar de ter algumas falhas aí na parte da entrega dos relatórios, já cobra, assim como Maranhão, e Espírito Santo também já tem uma minuta de decreto para ser estudado e que provavelmente entre em vigor, possivelmente em 2024, né? Nesses casos, quando entra em vigor, a gente faz o cálculo da proporcionalidade dos meses em que a legislação entra em vigor, mas ele pode cobrar já a partir de 2024, né? Enfim, então, eu queria só dar essa introdução, dizendo que a coisa está ficando cada vez mais complexa, mais difícil de entender, que eu acho que é importante essa parceria com a ABC, o Instituto Rever, esse ano foi a primeira entidade gestora a ter seu relatório aprovado no Ministério do Meio Ambiente. A gente já teve várias reuniões depois disso, onde o Instituto Rever foi elogiado pela forma como atuou esse ano, né? Eles veem na gente um exemplo, de fato, de como a entidade gestora deve atuar, e a gente tem isso na nossa formação, né? A gente nasceu dentro da Fiesp, estamos aqui para atender vocês, atender a indústria, atender as empresas associadas aos nossos associados e trazer a melhor segurança jurídica que se possa trazer, mesmo que isso venha custar um pouco a mais, né? Mesmo que isso traga certa um custo a mais por ser mais conservadores, né? Dr. Lute é um recurso importantíssimo para a gente, um promotor aposentado que conhece bastante o outro lado da mesa, conhece muito bem a legislação e é um parceiro importante nosso, né? E é com ele que a gente conta para análise dessas legislações e não deixar os nossos associados sem resposta. Eu vou, então, passar a palavra ao Dr. Lute para explicar quais as consequências, quais as implicações de não se seguir a logística reversa, né? Seguindo, está tudo bem, né? Ficamos todos contentes. Há o problema de se errar, né? Se tomar decisões erradas, ou se escolher o parceiro errado para essa missão, né? Então, vou passar aqui a palavra para o Dr. Lute. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite do Instituto Rever e da ABC. É uma honra estar participando desse webinar. E o Ricardo, já entrando aqui na questão das implicações legais, o Ricardo trouxe aí um panorama extenso a respeito da legislação vigente incidente sobre os sistemas de logística reversa. É uma quantidade já considerável de legislações vigentes, seja municipal, estadual e nacional, e isso leva a muitos questionamentos, né? Como o Ricardo colocou, a gente procura orientar os associados da maneira mais conservadora, porque é preferível pecar por um pouco de excesso do que cometer uma infração, seja ela penal, civil ou administrativa. Então, eu gostaria aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Acho que todos estão vendo, né? Sim, está Eu ótimo. gostaria, assim, é importante porque trazer umas considerações iniciais, porque as questões jurídicas, né, de direito, elas são bastante áridas para as pessoas que não estão enfronhadas nesse meio, ou que sejam advogados ou operadores de direito. Então, nós vamos ver os tipos de responsabilidades ambiental, mas, como toda legislação nesse país, ela tem que ter respeito
à Constituição Federal. E as responsabilidades ambientais, elas estão previstas, os tipos de responsabilidades ambiental estão previstas no parágrafo 3º do artigo 225, que diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, às sanções penais, administrativas e, independentemente disso, a obrigação também, a responsabilidade também de reparar os danos causados. Então, se extrai daí que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode ser responsabilizado por uma infração ambiental. Então, se extrai também desse dispositivo aquilo que se chama no direito da tripla responsabilidade ambiental, que é a responsabilidade penal, a administrativa e a civil. Então, nesse aspecto, é importante deixar bem consignado que a responsabilidade de um não exime a responsabilidade dos outros tipos de responsabilização. Ou seja, o fato de uma pessoa jurídica, uma pessoa natural ser condenada penalmente por dano ambiental não a exime da responsabilidade administrativa e a civil, e vice-versa, né? Então, temos também aqui as naturezas dessas responsabilidades. Então, tem a responsabilidade objetiva, que independe do dolo e da culpa, né? Não existe excludente diante de juridicidade, não pode-se alegar ignorância à lei, por exemplo, não pode-se ignorar que houve um caso fortuito de tempestade, como nós estamos passando aí por alguns eventos climáticos, né, mais graves, portanto, um vazamento de produtos químicos por conta de um evento climático não pode ser alegado como justificativa para a responsabilização. E tem a responsabilidade subjetiva, que necessita da aferição da existência da culpa e do nexo causal. Pois bem, entrando na questão da responsabilidade penal, existe a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. E ela já pontua, no artigo 2º, dizendo que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos delitos previstos na lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade. Portanto, a gente tem aqui uma responsabilidade subjetiva, onde é necessário buscar a intenção de praticar aquele delito, né? Seja por culpa, no estrito senso, seja por dolo. E acrescenta ainda que tanto o diretor, o administrador, o membro do conselho consultivo, o conselho de administração, o integrante de um órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de alguém da indústria, daquela empresa, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Ou seja, essas pessoas físicas, naturais, elas também podem ser responsabilizadas se alguém da empresa estiver cometendo um delito ambiental e eles, tendo conhecimento, deixam de impedir a sua prática quando podia evitá-la. Essa mesma lei traz também, no artigo 2º, os mesmos dispositivos da Constituição Federal, que diz que as pessoas jurídicas podem ser, aqui no caso, pessoas jurídicas, né, serão responsabilizadas administrativa, penalmente e civilmente. No disposto nessa lei, nos casos que a infração, e aqui é importante deixar claro que a infração da pessoa jurídica vai depender, para caracterizar a infração, vai depender da apuração de que se tratou de uma decisão do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado
para o interesse e benefício da entidade. Então, não basta qualquer conduta da pessoa jurídica para caracterizar o crime ambiental, né? Precisa aferir quem determinou aquela conduta e se foi em benefício da entidade ou da empresa. Mas a responsabilidade dessas pessoas jurídicas, uma vez constatado, não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do fato, né? Nós vimos no slide anterior as várias pessoas que podem ser responsabilizadas. Quanto às penas, existem as penas das pessoas físicas, que é a privativa de liberdade e restritiva de direitos, e as penas das pessoas jurídicas são a multa restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Não tem a privativa de liberdade, por óbvio, que não dá para prender uma empresa. E aqui já entrando especificamente num tipo penal, e, a meu ver, dentro de todos os tipos penais existentes na lei de crimes ambientais, é um único delito que pode trazer consequências em razão de ações praticadas na implementação e operacionalização da logística reversa. Diz o artigo 69A, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, ou seja, não é só no licenciamento, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, ainda que por omissão. Então, para a pessoa física, tem uma reclusão de 3 a 6 anos, e se o crime é culposo, e é uma detenção de 1 a 3 anos. Então, nós temos que os gerentes, os gestores de empresas, de entidades gestoras, devem estar atentos, porque um procedimento administrativo é, por exemplo, aquele procedimento que o Ministério do Meio Ambiente faz para receber e aprovar um plano de logística reversa, para receber e analisar e aprovar um relatório com as metas atingidas, ou relatório de resultados, né? E se alguma empresa, dentro desses relatórios, e aqui no caso da CETESB também tem o procedimento para a renovação da licença de operação, né? Que é um procedimento administrativo. Então, se uma empresa quiser ser mais, digamos assim, mais espertinha e fazer uma declaração, por exemplo, de que colocou X toneladas de embalagens no mercado, quando ela colocou X e mais alguma coisa, ela pode ser penalizada criminalmente, tanto a pessoa jurídica, a empresa, quanto a pessoa física, dentro daquele rol de pessoas que podem ser responsabilizadas, que nós já vimos anteriormente. E aqui nós temos que ver que existe na pena de reclusão também a pena de multa, não é só a reclusão, então tem a multa. Então, a pessoa física ela está sujeita à pena de reclusão e à pena de multa, e a pessoa jurídica com relação àquelas 3 tipos de sanção que nós vimos. A Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, lá de 81, ela traz, e aqui já passando para um outro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade civil, né? Uma das 3 responsabilidades ambientais, aqui já muda bastante, né? Aqui a responsabilidade é objetiva e solidária. E diz no artigo 14, parágrafo 1º, que sem obstar, ou seja, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 14 da lei, o poluidor é obrigado a, independentemente de culpa, a indenizar e reparar os danos ao meio ambiente ou a terceiros afetados por sua atividade.
Aqui a responsabilidade é objetiva. O que é? Não há, circunstâncias que afastam a culpabilidade, não pode-se alegar qualquer circunstância buscando afastar a responsabilização. Basta a prova do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso ao meio ambiente. E aqui a empresa ou a pessoa física, né, porque é uma responsabilidade solidária, pode ser um ou outro, ou os dois, eles terão a obrigação de reparar os danos causados. E se for constatado parte dessa reparação que o dano é irreversível, eles são obrigados a indenizar o fundo, para o Fundo de Recuperação do Meio Ambiente. E aqui nós já vamos entrar no terceiro tipo de responsabilização, que é a responsabilização administrativa, né? A responsabilidade administrativa. O decreto 6.514, ele regulamenta a lei de crimes ambientais, e ele conceitua no artigo 2º que considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso e proteção e recuperação do meio ambiente. Ela traz, esse decreto traz os tipos previstos para as infrações administrativas. Então, são 10 tipos de sanção que é possível de ser aplicada na empresa ou na pessoa física. Aqui, para nós, para a questão, para o tema de logística reversa, nos interessa somente o inciso 1, 2 e 3, que são as penas de multa simples e diária. Tá? Agora, já entrando especificamente nos tipos de infrações administrativas relativas à logística reversa, nós temos o artigo 62, que foi alterado recentemente e incluiu tipos específicos, né, que estão previstos nos incisos 6, 12, 13 e 15 do artigo 62 do decreto. E o inciso 6, ele estabelece que deixar aquele que tem a obrigação de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, ou resíduos ou substâncias que a lei assim determinar. Então, o núcleo dessa conduta é deixar de dar destinação ambiental adequada aos produtos e embalagens pós-consumo. Nós temos como conceito de destinação ambientalmente adequada, disposto na Lei 2.305, a destinação de resíduos que inclui a reutilização e a reciclagem, além da compostagem, recuperação, aproveitamento energético, né? Mas o que nos interessa aqui que a reutilização e a reciclagem estão dentro da prática da destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Por outro lado, o conceito de logística reversa, como o Ricardo já trouxe também anteriormente, que é aquele conjunto de ações, procedimentos, visando a coleta e restituição do resíduo sólido ao setor empresarial para reaproveitamento no seu ciclo ou entre os ciclos produtivos. E o reaproveitamento a gente pode entender como sendo a reutilização e a reciclagem, que são aquelas duas ações que a gente viu anteriormente, da destinação ambientalmente adequada, pode ser a restituição ou a reciclagem. Pois bem, agora passando já para o inciso 12, é um outro tipo de infração administrativa que vem a ser descumprir a obrigação prevista no sistema de logística reversa implementado. Então, quando se
se implementa um sistema de logística reversa, o sistema tem uma série de obrigações, seja para a entidade gestora, seja para as empresas aderentes a esse sistema, né? Essas obrigações podem estar previstas no plano e podem estar previstas em decretos ou leis. Então, deixar de cumprir qualquer dessas obrigações já configura uma infração administrativa sujeita à sanção da empresa. A infração do inciso 13 está conceituado como deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a coleta seletiva for instituída pelo município, ou seja, quando o município, por lei ou decreto, institui formalmente o sistema de coleta seletiva municipal, ele estabelece formas de segregação desses resíduos. Mas aí vem a pergunta, mas o que nós temos que ver com isso, com a coleta seletiva? Ele vai trazer esse tipo de infração, ela vai ter impacto para aquelas empresas que optarem por fazer um sistema de logística reversa estruturante, prevista no recente decreto 11.413. Nesse decreto, a estruturação do sistema de logística reversa prevê a possibilidade das cooperativas atendidas pelo sistema estruturante receberem resíduos da coleta seletiva. Portanto, é importante que a entidade gestora, que tenha o contrato direto com a cooperativa, buscar fiscalizar a forma como estão sendo segregados os resíduos recebidos da coleta seletiva instituída pelo município, sob pena de, eventualmente, ser aplicada aí a sanção do inciso 13. Por fim, no inciso 15, o tipo da infração é deixar de atualizar e disponibilizar ao órgão municipal competente ou outras autoridades informações completas sobre a execução das ações do sistema de logística reversa sob sua responsabilidade, né? Então, o verbo aqui é deixar de atualizar ou disponibilizar as informações completas às autoridades, Ministério do Meio Ambiente, órgãos estaduais, como a CETESB aqui no estado de São Paulo, estão incluídos nessas outras autoridades. O regulamento da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos traz aqui algumas dessas obrigações que estão previstas no artigo 15, que manter as informações sobre o transporte do veículo e manter atualizadas as informações da logística reversa, entre outras obrigações ou informações solicitadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Essas aqui são previstas, são obrigatórias, mas podem ocorrer de outras informações serem requisitadas pelo Ministério do Meio Ambiente e que devem ser feitas de forma completa, né? Localização de pontos de entrega, os pontos de consolidação, e aqui os resultados obtidos consideradas as metas estabelecidas. Então, aqui é importante deixar aqui esse inciso para que as empresas se atentem aí para a nova meta estabelecida, como o Ricardo já mostrou, que passa para 30% ao nível nacional, tem que ter informações completas. As empresas devem informar corretamente a quantidade de embalagens colocadas no mercado e a quantidade de embalagens recuperadas, tendo em vista a meta estabelecida, né? E aqui tem aquela implicação de que pode haver, seja por dolo, seja por omissão, seja por negligência, a responsabilização aqui administrativa e aquele tipo penal, que deixar também
de dar informações adequadas num processo administrativo. Então, pode ser uma sanção dupla ou até a tripla sanção. Por fim, quais são as sanções previstas para o artigo 62? Né? Dentre aquelas 10 sanções administrativas, para o artigo 62, a única sanção prevista é a multa, ou seja, todas essas infrações que nós vimos agora, a sanção será sempre uma multa. Tem 2 tipos de multa, a simples e a diária. Né? A multa diária ela é aplicada quando a conduta infracional se prolongar no tempo. Por exemplo, no processo de renovação de licença aqui na CETESB, a empresa não apresentou adequadamente as informações sobre o seu sistema de logística reversa ou não participa de um sistema de logística reversa, e a CETESB aplica uma pena de advertência, dizendo que ela deve prestar informações complementares ou integrar no sistema de logística reversa, e essa empresa continua não cumprindo essas obrigações solicitadas aí pela CETESB. Então, é passível de uma aplicação de multa diária até que ela cumpra as determinações regulamentares. Para finalizar, aqui é importante trazer o valor da multa, que ela pode variar de R$ 50 até 50 milhões de reais. Né? E, em caso de reincidência da infração, e principalmente no caso de empresas, se forem reincidentes, o valor pode ser triplicado caso ela tenha cometido a mesma infração administrativa, ou em dobro, quando o cometimento de uma infração administrativa distinta. E como que se aplica essa multa? Para a aplicação da multa, está prevista lá no artigo 4º, né, da Lei 6.514, que o órgão fiscalizador ele vai levar em consideração, para a aplicação do valor da multa, a gravidade da conduta, tendo em vista os motivos da infração. Né? Ele tem que levar em consideração, porque aqui é uma responsabilidade subjetiva. Então, o órgão fiscalizador ele tem que entender e demonstrar os motivos da infração e as consequências dessa conduta para a saúde pública e meio ambiente. Vai levar em consideração também os antecedentes do autor da conduta quanto ao cumprimento de qualquer tipo de legislação ambiental, não necessariamente sobre logística reversa, né? Qualquer outra obrigação ambiental que ele não tenha cumprido anteriormente. E leva em consideração, principalmente, a situação econômica do infrator. E aqui é bom deixar frisado que esse é o mais fácil de se apurar. Então, o órgão fiscalizador ele vai levar em consideração essa situação econômica. Uma multinacional ou uma empresa de grande porte, certamente ela vai receber uma multa muito mais alta do que uma empresa de pequeno porte ou do microempreendedor. Enfim, eram essas as considerações que eu queria trazer, de forma assim, muito rapidamente, e fico à disposição para sanar as dúvidas que, porventura, vocês têm. Obrigado. Obrigado, doutor Lutz. Eu só queria fazer um comentário. Pessoal, não é para entrar em pânico, tá? Isso daqui é o que a legislação diz, né? Todo mundo entende que o sistema ainda está em desenvolvimento, tem as suas dificuldades. A gente tem visto casos raros, né, doutor Lutz, de aplicação de multas nesse sentido.
No caso da CETESB, por exemplo, a CETESB sempre avisa com antecedência, olha, você não cumpriu, procura lá a sua entidade gestora, regulariza, e dá um tempo para a empresa se regularizar, né? É diferente de multas ambientais relacionadas a desmatamento ou outros de maior grau, né? Então, não é para entrar em pânico, tá, gente? Primeiro, tá? Doutor Lúcio, Também, outro exemplo é do Mato Grosso do Sul, né, que você acabou de citar, que fez a publicação, né, solicitando, exigindo que as empresas comprovem, né, a regularidade do sistema logístico reverso. Ele não simplesmente saiu aplicando e deu pena de multa, prazo e deu deu prazo. instrumento para as empresas se justificarem, né? Doutor Lute, meninas, vocês querem conduzir as perguntas? Estamos aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para o Dr. Lute. Gostaria de saber quem decide o grau das penalidades ou o valor das multas no caso da logística reversa. Quem vai estabelecer o valor da multa é o agente fiscalizador, né? Aquele agente que vai elaborar a autuação administrativa. Uhum. Então, esse agente, um funcionário da CETESB, responsável por analisar as informações, no caso da logística reversa para o licenciamento, é ele quem vai preencher o auto de infração e ele vai levar em consideração todas aquelas circunstâncias que a gente falou. Fabi, Ok. com Oi, licença, pode ir doutor Lute, à não, eu vou vontade. só completar, porque eu coloquei essa pergunta antes do senhor colocar aquele slide que especifica, né? Eu fiquei preocupada, e acho que as pessoas que estão ouvindo, com o aspecto de não atender outras legislações ambientais. Então, poderia haver um incremento na penalidade, de acordo com esse fiscal, que no caso dos outros estados, inclusive, é do IBAMA, né? O fiscal que estaria nas empresas, Não, tá certo? tem os agentes dos estados, que nem no Mato Sim. Grosso do Sul, do Imaçu, um agente lá pode Sim. aplicar a multa, e o IBAMA também pode aplicar multas. No caso da logística reversa, em conversa Isso. com o Ministério do Meio Ambiente, eles não entendem que o IBAMA possa autuar as empresas no caso da logística reversa. Seria uma responsabilidade dos estados, tá? É, agora, se o IBAMA resolver bater lá, né? Sim, sim, faz parte do meio ambiente, né? Então, poderia ser a autoridade, porque no caso de biodiversidade está havendo, tem havido, né, algumas fiscalizações. Teve aqui no estado, eu moro em Minas Gerais, no estado de Minas teve alguns meses atrás uma operação em vários lugares do Brasil. Mas eu acho que as empresas têm que se preparar. Eu fiquei, vamos dizer assim, além de todo o não pânico que o Ricardo recomendou, eu fiquei pensando em quais seriam as outras coisas ambientais que a empresa poderia não estar atendendo. Era essa também a complementação só da minha pergunta. Depois eu acho que passamos para outros temas. Não, por exemplo, no licenciamento da indústria, por exemplo, da indústria Sim, de cosméticos, ela tem uma série de condicionantes na licença de operação. Eventualmente, descumprindo uma dessas condicionantes que seja de caráter ambiental, por exemplo, utilização de um filtro de emissão de gases, né? É uma infração ambiental. Deixa de ok, cumprir, porque lançar gases na atmosfera fora dos padrões estabelecidos. tá certo. Muito obrigada. Fabi, com você. Vamos lá. Doutor Lute, já existe identificação de quais são os setores que estão mais avançados na implementação da logística reversa? Se eu entendi bem, os setores, eu acho, né, que o sistema de logística reversa de embalagens de agrotóxico, né, de fertilizantes,
ela está bastante avançada, bastante maduro, e é um dos melhores sistemas de logística reversa existente no Brasil. E agora já está também funcionando bem, é o sistema de logística reversa de baterias automotivas, por exemplo, e de pneus. Legal. Não, era isso mesmo, doutor Lute, que eu queria saber, porque eu sei que tem, assim, é uma variedade muito grande, né? Então, assim, e alguns até pela importância, né? E até pela complexidade, alguns implementaram já mesmo antes, né, da própria legislação, já faziam coisas para reverter a própria situação que era existente naquele momento. No caso dos agrotóxicos, a gente já ouve falar disso há muito tempo. Então, Porque assim, a logística reversa de embalagem de agrotóxicos está prevista numa resolução CONAMA, que isso, foi editada muito muito antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. legal. Isso é bastante importante. E a gente pode trazer desses que estão mais avançados, o que que a gente pode trazer até de educacional, digamos assim, para que a gente possa acelerar a logística reversa, né, para as outras áreas. Não sei se isso é possível. O que que eles estão fazendo de bom que a gente também poderia fazer de bom? Por exemplo, no caso dos cosméticos e no caso de embalagens cosméticas. Posso responder? Claro, Claro, Doutor claro, Lutz, Ricardo. me permite? sim. Bom, como o doutor Lutz falou, alguns setores estão mais adiantados por algumas razões, né? Uhum. Pneus, por exemplo, ou baterias, ou embalagens de fertilizantes, né? Além de ter um controle muito mais rigoroso, como no caso dos fertilizantes, baterias de carros, estou falando de baterias de carros, tá? E pneus, você tem pontos de coleta muito bem definidos. Não são produtos que vão parar na casa da gente, né? Isso Uhum. vai para uma borracharia, vai para uma empresa uma concessionária de carro, para uma oficina mecânica. Então, os pontos de coleta já existem e as concessionárias, assim como as oficinas mecânicas, têm por obrigação implementar a logística reversa delas enquanto grandes geradores, né? Então, assim, existe uma característica do setor distinto. Dentro do embalagens em geral, eu creio que o nosso maior sucesso é o de embalagens de eletroeletrônicos. Nós temos uma parceria com a Green Electron, que reúne grandes fabricantes de eletroeletrônicos, Samsung, LG, sei lá, Brastemp, entre outros, aí grandes, são muitos, né? Onde eles consolidam o volume para a gente, as empresas fornecem para eles o volume e eles nos passam o volume consolidado total, não por empresa, mas total. Então, eu tenho uma negociação de grandíssimo volume para eles, né? Mas eles têm, por conhecer melhor as empresas e tudo mais, eles conseguem consolidar. Onde eu vejo que isso pode ajudar vocês, né? É a gente conseguir, por exemplo, que a ABC consolidasse um número X, não imagino que consolide todo mundo, mas se a ABC, por exemplo, começa a consolidar grandes marcas, em primeiro lugar, por exemplo, vocês que têm o contato direto melhor com eles, né, vocês poderiam consolidar esses valores, passar para a gente o volume, isso traria vantagens na negociação com os operadores, porque eu não estou falando mais no varejinho, estou fazendo uma venda no atacado, né, uma comercialização no atacado, eu poderia trazer para vocês soluções melhores do que eu trago hoje, né? E vocês criarem uma campanha, né? E aí, desculpa a minha ignorância, não sei se vocês já fazem, né? Em transformar as lojas de cosméticos em centros de coleta, né?
botar lá, a gente conseguir colocar lá um PEV que seja pequenininho para as pessoas descartarem as embalagens de papel antes de levarem para casa, ou trazerem de volta as embalagens de vidro, as embalagens de plástico, etc., né? Uma outra coisa que virá com o decreto do plástico que a gente está discutindo, né, é a entrada de conteúdo retornável. Então, vocês serão, as empresas que trabalham com embalagem de plástico terão uma meta para, acho que 2024 já, de 5% de embalagens retornáveis, coisas que na Europa hoje a gente já vê acontecer. O consumidor voltar para a loja com a sua embalagem de perfume vazia. E, claro, tem que haver uma modificação na embalagem, porque tem que ter a tampa, o spray lá, a tampinha do spray rosqueado e tudo mais, né, para dar condições de você ter um refil para aquilo. E aí fica mais barato para o consumidor, mas você não tem que fazer a logística reversa. Você introduz uma embalagem retornável. Então, assim, existem algumas ideias, sim. É preciso adaptar para cada setor, mas Claro, é possível fazer com vocês alguma coisa nesse sentido. legal. Vamos trabalhar nisso, sim, dentro da ABC, e todas as ideias são super bem-vindas, e o que a gente puder fazer de campanhas, tal, e até consolidar o que as próprias empresas estão pensando, para poder colocar isso, para fazer isso viável, né? Porque Uhum, muitas coisas podem não ser viáveis, porque você sabe que a gente tem a característica do cosmético é mudanças muito rápidas, tanto de fórmulas quanto de embalagens, e a gente tem algumas dificuldades também em relação a isso, né? uhum. Então, mas a gente, claro, nós vamos Juntos pensar podemos nisso, vamos discutir e achar trazer, uma solução. sem dúvida, sem dúvida. Muito Aqui obrigada. a gente tem muita ideia, tem muito Oh, muito benchmark para obrigada. fazer, estamos à Legal, disposição. muito obrigada. Fabi? Muito legal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais uma. Somos uma distribuidora de perfumes importados, né? Mas todos regularizados nacionalmente. Como posso fazer a logística reversa destes frascos de perfume? Me procura, entre em contato comigo. Se o senhor puder comentar um pouquinho sobre o modus operandi do Claro. Rever. Bom, eu vou ainda usar o exemplo de 2023, né? Então, nós somos uma entidade gestora sem fins lucrativos, ligados à indústria, para atender a necessidade não só da indústria, mas dos importadores também, né? Então, nós temos uma operação em todos os estados brasileiros, né? Operadores localizados em todos os estados brasileiros para recuperação de todos os tipos de embalagens consideradas de embalagens em geral, né, ligados ao nosso setor. Então, plástico, vidro, papel, aço, alumínio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns tipos de perfume, tem vidro, tem plástico, tem papel e tem alumínio, né? O biquinho lá do spray é um alumínio, que precisa levar em consideração também. A meta nacional, por exemplo, para 2023 era de 22%, tá? Então, você fará uma autodeclaração para a gente, contando quantos, a tonelada, né, de produtos que você colocou no mercado por estado, né? E a gente faz uma cotação para você por estado, porque cada um desses materiais tem um preço diferente em cada um dos estados, né? Dependendo da dificuldade de se coletar esse material, de levar ele para uma recicladora. Então, quando a gente fala em plástico no Acre, tem um preço maior do que o plástico em São Paulo, né? O vidro no norte tem um custo diferente do vidro em São Paulo. Então, a gente faz um orçamento conversando com esses operadores, com essas cooperativas em cada um dos estados, eh, te envia, né? Você topando, você irá realizar a compensação conosco, né? Significa que eu
vou coletar esse material, esses créditos de reciclagem no mercado para você, vou emitir um certificado por estado, por material, comprovando que você realizou a sua logística reversa ou no mínimo de 22%, ou em qualquer outro volume que você escolhesse. Tem empresa que escolhe compensar 100% dos seus produtos, né? E como a gente está falando em embalagens em geral, você não precisa compensar a tua embalagem, né? Você não precisa ir lá no meio ambiente e recolher a sua embalagem, como é, por exemplo, o caso da bateria ou do pneu, né? A gente aqui troca plástico por plástico. Então, se você vendeu 100 quilos de plástico, você vai retornar 100 quilos de plástico, não importa o fabricante do plástico, né, do crédito. E aí nós vamos emitir um relatório para todos os órgãos ambientais que exigem essa legislação nos estados regulamentados e para o Ministério do Meio Ambiente, dizendo que você realizou a tua compensação e que você está em dia com a sua logística reversa. O processo termina aí, né? Os órgãos recebem o seu CNPJ, reportado por nós, uma entidade gestora de logística reversa autorizada, homologada no Ministério do Meio Ambiente e nos outros estados em que a logística reversa é regulamentada, e você não tem mais nenhum trabalho com isso. Então, o trabalho é todo nosso. No caso de você receber alguma fiscalização, alguma cobrança de algum órgão fiscalizador, você entra em contato com a gente, que a gente resolve a situação para você. Posso só completar? Eu Pois acho que é não? muito importante a gente reforçar, né, Ricardo, a segurança jurídica que tem por trás do rever, né? Toda essa garantia de que todo esse processo é correto, está de acordo com todas as normas em todos os estados, está atualizado. Então, essa segurança não tem preço, vamos dizer assim. Talvez tenha um preço, né, para fazer a reciclagem, né, obter os certificados, mas a segurança que a gente tem usando o rever é muito importante. Era só Obrigado, isso, Maria Luísa. dar uma reforçada. Muito Olha que obrigada. o nosso preço ainda é muito mais Muito barato bom. que o mercado. É muito mais Ótimo. barato. Assim, a gente não, não, não é um atravessador, né? Existem outros sistemas que são atravessadores, né? Perfeito. Então, a gente não compra certificado de reciclagem para revender por 10 vezes mais o valor, como outras entidades fazem. Eu vendo para você pelo mesmo valor que o operador ou a cooperativa ofereceu. Você terá total transparência para saber desses valores, acompanhar todo o processo, né? E reforçando, mais uma vez, o nosso relatório do ano passado, desse ano, 2023, no Ministério do Meio Ambiente, foi o primeiro relatório a ser aprovado com louvor, enquanto todos os outros tiveram que ficar para segunda chamada, tiveram que ser revisitados. Retificações, né? Exato. Então, de fato, nós temos um sistema bastante, como o Dr. Lutz falou, né? A gente peca por muitas vezes ser um pouco cuidadosos demais, né? Mas isso traz a segurança que vocês precisam para não ter um fiscal batendo na porta de vocês cobrando pela logística reversa. Tá certo. Somos uma importadora e temos lojas no shopping fazendo a coleta dos tester das lojas. Isso já atende a logística reversa? Sim, o shopping é considerado um grande gerador. Então, o shopping ele é obrigado a recolher os produtos de dentro do estabelecimento e dar um destino final para eles, né? Isso não é o que a gente chama de pós-consumo. Pós-consumo é aquilo que vai para as nossas casas. Aqui seria um pós-indústria, né? Então, ele como um grande gerador, assim como um restaurante, como sei lá, eles são obrigados a ter o seu próprio sistema, contratar uma empresa para recolher esse material, né? Então, isso eles fazem, né? Agora, a marca tem que fazer a logística reversa dela, independente de
O tester, na verdade, se não vai para a casa do consumidor, não entra na conta. Tá certo. E para finalizar, qual a lei que regulamenta as embalagens retornáveis no Brasil? Doutor Lúcio, você quer falar essa? Nós temos aí aquele exemplo das embalagens de fertilizantes. Recentemente, tem um decreto específico do vidro, que é 11.300, e tem, por exemplo, agora, que o Ricardo já adiantou, a discussão do decreto específico para o plástico, né? Então, eu acho que essas são algumas das legislações vigentes específicas para cada tipo de material. No Além caso do vidro, disso, já está em vigor, né, já está doutor em Lúcio? vigor, mas tem que levar em consideração também a existência de acordo setorial e termo de compromisso, que tem força de lei também para aqueles que estão dentro do sistema. Por exemplo, de embalagens em geral, tem o acordo setorial que estabelece algumas as metas e as obrigações. Isso aí tem força de lei. Tá, ok. E temos mais uma pergunta. A pessoa está dizendo que não está claro para ela até quando as empresas precisam fazer a logística reversa com os consumidores. Anualmente, né, Ricardo e Dr. Lute? Todo ano as empresas precisam fazer essa logística reversa. Cada estado tem a sua meta. Hoje a gente não tem mais só os reportes estaduais, a gente tem também os reportes nacionais. Então, é como o Ricardo e o Dr. Lute mostraram, a logística reversa ela vem evoluindo e novas leis vão sendo criadas. Então, precisa acompanhar com bastante atenção, ter um controle interno grande, né, para não pagar a mais do que deveria e também não compensar a menos do que deveria. E, e ela pergunta também, e a lei que eu preciso aplicar? Então, na Tá. verdade, o que a empresa precisa fazer é todo esse processo o que você comentou, né, Ricardo? Existem duas formas de uma empresa realizar a logística reversa, na verdade, né? Uhum. Um sistema individual ou um sistema coletivo. No sistema individual, ela vai ter que estruturar todo um sistema de coleta, todo um sistema de destinação, fazer os seus relatórios e lidar com os órgãos regulatórios, né? É o que uma Coca-Cola faz, é o que uma Unilever faz, uma Procter Gamble faz. As empresas, muitas empresas grandes, né, mas principalmente as menores, né, procuram um sistema coletivo como o do Instituto Rever. Então, Fernanda, se eu entendi bem a sua pergunta, assim, toda empresa que vende para o consumidor final precisa fazer a logística reversa. Existem alguns cuidados, então, por exemplo, o tester que você tem que fica na loja, que não vai para a casa do consumidor final, ele não é considerado o peso dele, o volume dele, a massa dele, para efeito da logística reversa. É só aquilo que vai para o consumidor final, aquilo que a tua loja vende para o CPF, né? Para um CPF, tá? A lei que você precisa aplicar, além do Planares, que a gente já falou, existe o decreto 11.413, que trata da logística reversa. Existe a 11.414, que trata dos catadores, que estão muito ligados à logística reversa, e cada um dos estados tem a sua legislação própria, aqueles estados regulamentados. Eu não vou saber agora de cabeça os números de de todas essas legislações, mas eu tenho, se você entrar em contato comigo, eu posso mandar uma tabela para você, que é a tabela que a gente manda para todos os nossos clientes poderem preencher com a massa de embalagens colocada no mercado, e ali tem a legislação de cada um dos estados e dos estados não regulamentados, né? E agora com o município de São Paulo também tendo a sua própria lei. Então, assim, são várias leis, são vários regulamentos, são vários decretos, vários termos de compromisso, alguns acordos setoriais que a gente precisa ficar de olho. Então,
o meu trabalho é facilitar esse trabalho para você. Algumas empresas grandes têm 20, 30 pessoas cuidando dessas questões, né? Empresas pequenas têm que vender o seu produto, têm que cuidar do seu marketing, da sua contabilidade, do seu financeiro, né? Não precisa se preocupar com a logística reversa. Então, para isso existe o Instituto Rever. Existem outros sistemas também, né? Não é só o Instituto Rever, mas, né, é para isso que a gente está aqui. É uma questão complexa e é o nosso trabalho, né? Se você quiser conversar, nós estamos à disposição. Eu completo aqui que a Fabi já colocou aqui no chat tantos os e-mails de contato dela e da Gabriela, da ABC, e o site do Rever, onde a pessoa ou as pessoas que estiverem interessadas, não só a Fernanda, podem fazer acesso, então, a essa página que tem as legislações, né, Ricardo? Então, Estou colocando só aqui o pode... meu Ah, e-mail isso, ótimo. Ai, Perfeito. perfeito. Muito e o obrigada. meu Muito É, a bom, Fabi... celular. obrigada. Ah, Eu já ia pedir agradeço. autorização para compartilhar. Fique à Não, vontade, mas pode compartilhar. muito obrigada. Fabi, Tá siga ótimo. você. Obrigada. Bom, não temos mais perguntas, né? Então eu acho que a gente pode finalizar. Eu quero agradecer imensamente a parceria que nós temos com o Rever. Vocês atendem muito bem os nossos associados, a ABC também prontamente. Então, sempre que a gente precisa, a gente conta, né? Pode contar com vocês e com muita agilidade. Isso é muito importante para nós, para o nosso setor. Então, muito obrigada por mais um webinar, por virem aqui compartilhar essas informações com os nossos associados. E, bom, aí eu passo a palavra para o restante do time regulatório também, para a gente poder encerrar. Legal, Fabi. É um prazer mesmo trabalhar com o Instituto Rever e trazer esse conhecimento para os nossos associados. A gente não vai cansar de fazer webs para a compreensão desse mundo complexo que é a logística reversa. Mas eu acho que o nosso papel aqui, além do seu, né, Ricardo, de fazer toda essa sustentação, né, de tema como regulatório, o que está envolvido dos estados, e também dar todo esse, né, fazer esse processo para as empresas, isso é muito importante. E a gente confia bastante no trabalho do Rever, a gente está sempre junto, e principalmente falando daquela segurança jurídica que a gente bate tanto na tecla. Então, eu falo que qualidade custa, mas às vezes não custa tanto. Então, a qualidade que vocês têm no trabalho que vocês fazem, a transparência com que vocês fazem as coisas para a gente, para a ABC, isso é muito importante. E a segurança que nós temos de sempre indicar o Instituto Rever é por causa disso, não só no nosso bom relacionamento, mas por toda essa complexidade, acaba até sendo fácil para a gente. Olha, vai para o Instituto Rever e eles vão explicar para você todas as regras e tudo mais, para ficar transparente e claro tudo que você tem que fazer. E para os nossos associados também, é uma forma que a gente tem de dar esse conhecimento. Olha, aqui está o Instituto Rever, eles estão falando com vocês diretamente, então eles também querem conhecer a carinha de vocês, para que eles possam se sentir confortáveis em fazer as perguntas. Todas as perguntas são importantes, pessoal. Então, se não fizeram agora, quiserem entrar em contato com o Ricardo e colocarem suas dúvidas, fiquem à vontade. Ele vai explicar para vocês tudo que vocês precisarem saber para a gente poder, né, ter esse processo de cumprir com a logística reversa e ver quantas ideias a gente ainda pode ter para melhorar todo esse processo de logística reversa. E, além de tudo, né, nós sabemos dessa complexidade, só que a gente tem um único objetivo, né, que é ser responsável ambientalmente. Então, nós temos essa responsabilidade, todos nós. Então, quanto mais a gente sabe, melhor a gente pode cumprir também o nosso papel.
Então, agradeço, doutor Lute, Ricardo, e aos que estão aí nos ouvindo, e conte sempre com a gente. Muito obrigado, Mara. É um prazer falar com você toda vez, né? A parceria que a gente tem realmente é uma parceria de sucesso, né? Vem crescendo cada vez mais. A gente não falta assunto para falar com vocês, né? Tem sempre um assunto novo. Se precisar voltar no assunto velho, a gente volta, a gente esclarece tudo de novo. Lembrando, né? Nós somos um instituto sem fins lucrativos, né? O nosso primeiro objetivo aqui é trazer tranquilidade, trazer a educação ambiental para quem precisa, né? O atendimento à logística reversa é uma consequência de tudo isso para a gente, né? Então, quem quiser realizar, compensar com a gente, é um prazer, né? Mas nós estamos aqui para atender aos seus associados, explicar e trazer conforto, principalmente essa segurança jurídica que você fala. Então, Mara, Fabiana, Maria Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui o convite novamente para o dia 18, vocês estarem lá no Instituto da Pizza com a gente, para a última Legal. reunião do ano, né, e depois comer uma pizza lá, tomar uma cervejinha, um refrigerante ou água, ao gosto de cada um, né? Tem pizza vegetariana, tem pizza com calabresa, tem de tudo lá, para todos os Legal. gostos. Ficaremos aguardando por vocês lá. E, enfim, para todo mundo que está aqui no chat, né, com a gente, nesse webinar com a gente, se a gente não se encontrar novamente, desejo um bom Natal, um feliz ano novo e que o ano que vem a gente não vai parar de trabalhar, nós vamos estar aqui, Não. os prazos são apertados, o ano que vem tem muita coisa para acontecer já no começo do ano, então vamos estar aqui presentes no final do ano, no começo do ano, para atender quem precisa de logística reversa, tá? Perfeito. Eu só me agradeço também, doutor Lute e Ricardo, obrigadíssima por essa parceria. E já podemos convidar para um próximo webinar, né, Fabi, Mara e Ah, Gabi, sem já, dúvida. porque sempre tem atualizações, não, e é importante, Sim, e trazer pessoas que ainda não estão atualizadas também, né, assim, para sim. informação. Muitíssimo obrigada, e felicidades aí para o ano, todo mundo, muito grata. Obrigado. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Boa Boa tarde. tarde, Boa tarde. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.